O sindicato está aqui, nesse momento, recebendo os servidores. Já estamos recebendo os servidores, eles receberam suas cartinhas, convocando para vir em dias e horários específicos, já vieram, outros ainda estão vindo, estão sendo convocados para saberem se tem direito a algum valor e, entendo direito, qual é o valor. Já recebeu vários, muitos, e está recebendo outros. Agora, o importante é saber que o processo está na fase final, finalística. Falta somente a compilação desses dados pessoais para serem encaminhados à Justiça. Estão programadas 160 pessoas por dia. São 4 pessoas agendadas a cada 10 minutos. O atendimento começa às 8h30, então tem 4 pessoas às 8h30, 4 pessoas às 8h40, 4 pessoas às 8h50, até às 11 horas da manhã. Depois a gente fecha para o almoço, retorna 12h30, com 4 pessoas agendadas a cada 10 minutos até as 4 horas da tarde. As pessoas passam primeiro pela triagem, então elas chegam, se apresentam, entram como um check-in, aí elas são chamadas numa mesa para atendimento, para entrega dos documentos. Depois da entrega dos documentos, elas vão até o departamento jurídico e no departamento jurídico elas fazem assinatura de procurações, terminam de entregar os documentos que são necessários, tiram suas dúvidas com os advogados e aí o entendimento encerra. Geralmente leva no máximo meia hora entre a pessoa chegar aqui e passar por todo o procedimento e sair do sindicato. Então a pessoa chega no sindicato e ela é direcionada nesse recadastramento para essa tenda que nós montamos para elas ficarem num local confortável aguardando. Então elas chegam aqui, tem água, tem café, tem um biscoitinho e o primeiro passo, como diz ali na plaquinha, é informar a sua chegada na recepção do recadastramento. Então ela vem aqui e já vai direto nesse primeiro balcão de atendimento. Que agora no primeiro balcão, que é onde eu fico, mas aí está o Edemir me cobrindo. Aí ela entra, faz o check-in, retorna lá para fora, ela volta aqui para fora, para aguardar ter um nome chamado no painel. Tem um painel ali com o nome das pessoas que vão ser as próximas a serem chamadas. Nesse momento, a gente está com o painel zerado. Todas as pessoas que vieram já foram atendidas. Aí depois que o nome dela é chamado, ela é atendida por uma das mesas aqui nesse espaço. Então são 4 mesas, são 4 atendimentos a cada 10 minutos. Então tem 4 mesas montadas e aí a chamada aqui numa das mesas. Como agora o horário está vazio, está tranquilo, só tem uma pessoa atendendo. Depois que faz o atendimento aqui, a gente pede para ela seguir para o departamento jurídico aqui por dentro mesmo. Ela vem aqui, aguarda aqui o atendimento jurídico. Aí aqui tem um outro painel e o nome da pessoa é chamado nesse painel para conversar com os advogados. Depois que conversa com os advogados, que são 3 salas atendendo ao mesmo tempo, aí a pessoa já sai com todas as informações, todas as dúvidas sanadas. Boa tarde, eu gostaria de parabenizar todos aqui do sindicato pelo excelente atendimento. Eu cheguei antes do meu horário, fui atendida muito educadamente por todos os atendentes, o advogado também explicou tudo corretamente, saí sem dúvidas. Eu faço questão de dar parabéns ao sindicato, porque fazer críticas todos sabemos, mas elogiar é muito difícil, né? Parabéns. O que justifica essa ação dos 28%? O que ocorreu foi que Fernando Henrique deu um aumento só para os militares e não deu para os civis.
quando eles tinham igualdade, paridade. E Fernando Henrique não deu esse aumento para os civis. E aí o movimento sindical entrou na justiça. E, como em muitos lugares, ganhou e está ganhando, como é o caso do Sindict. Professor Dero, quando foi iniciado o processo? Bom, esse processo foi iniciado em fevereiro de 1994 e ele vem desde então correndo na Justiça Federal de São José dos Campos. Ele já teve uma fase que a gente chama a fase que vai estabelecer o direito e depois uma fase de cálculo. E todas essas fases, Chile, elas foram até os tribunais em Brasília, sabe? Nunca foi fácil trabalhar nesse processo dos 28 e 86, porque o governo recorreu o quanto que pôde, até que agora a gente está chegando na fase final em que o juiz homologou os cálculos dos servidores do INPE e do CTA. Quem são os servidores contemplados no processo dos 28%? Primeiro, são servidores do INPE e do DCTA. Na época não existia o CEMADEM nem a AEB. Eles não existiam, não tiveram perdas. Mas foram servidores desses dois institutos que, por não terem ganho esse aumento, e acreditaram na luta do sindicato, fossem eles sindicalizados ou não. Nós entramos para toda a categoria. E o interesse de atrair os não sindicalizados é que eles se sindicalizassem. Mas foi para defender a categoria. E se o servidor vier a falecer durante o processo, o que acontece? Se o servidor, lamentavelmente, vier a falecer, a pensionista ou o pensionista passa a ter os mesmos direitos, aquilo passa para ele. Se houver o falecimento do servidor ou servidora e do cônjuge, os herdeiros passam a ter direito, mas para isso eles precisam se identificar junto ao sindicato. Então é isso que está sendo feito agora. Nós estamos atraindo, chamando os servidores ou pensionistas ou herdeiros. O que aconteceu em 2008 com a súmula vinculante 51? Quando nós fomos apresentar os cálculos, nós entendemos que os 28 e 86 eles deveriam ser aplicados sem qualquer desconto, sem qualquer compensação de aumento que os servidores tinham. E a União entendia o contrário. A União entendia que tinha que abater todo e qualquer aumento que os servidores tiveram. Até que tinha servidor que não tinha nada para receber, etc. e tal. Nós apresentamos os cálculos e quando chegou em 2008, o Supremo Tribunal Federal definiu o que é que podia descontar, o que é que podia compensar dos 28 e 86 e fez a chamada súmula vinculante número 51. Ali determinou que os aumentos que fossem dados, por exemplo, em 93, em 94 e em 98, eles poderiam ser abatidos dos 28 e 86. Então, quando nós apresentamos os cálculos agora e o juiz homologou os cálculos, ele teve que levar em consideração essa súmula 51 do Supremo Tribunal Federal. Qual foi o entendimento da União de que em junho de 1998 teria havido a incorporação total dos 28,86%? Então, Shirley, nós tivemos assim, uma briga homérica, né, com a AGU, com a Advocacia da União, porque ela entendia que em junho de 98, o aumento que teve de junho para julho de 98, ela já tinha incorporado no salário dos trabalhadores os 28,86. E nós demonstramos, através dos cálculos, que isso não era verdade para todo mundo. Até algumas pessoas havia incorporação, mas não era para todo mundo. Então, nós conseguimos aqui na Justiça Federal de São José que a juíza que cuidava do processo, que ela tivesse o mesmo entendimento nosso. Então, quando chega em junho de 98 para julho de 98, se nós conseguimos comprovar que não houve incorporação, nós pudemos levar esse cálculo para mais tempo e esse cálculo vai estar limitado até junho de 2000, que é um período em que há uma alteração muito grande na nossa tabela dos servidores de ciência e tecnologia e aí nessa época, de fato, há incorporação. Qual foi o papel do sindicato na luta pelos 28%? O papel do sindicato nessa luta, ao longo de todos esses anos, foi manter a categoria interessada no assunto, inicialmente trazê-los a participar do processo, sindicalizados e que se sindicalizassem, e ao longo dos tempos, não esmorecer nessa luta através do nosso corpo jurídico. Foi isso que o sindicato fez, informando todos os movimentos que ocorriam para os nossos sindicalizados. E se algum outro advogado abordar esse servidor que está no processo? O processo está totalmente concluído pelo sindicato, mas pode acontecer
que algum advogado veja uma oportunidade e tente contato com esse servidor ou servidora que esteja no processo para tentar seduzi-lo, vamos usar essa palavra, não é bem a sedução, mas as palavras podem seduzir, a que passe o processo para ele ou coisas assim. De qualquer maneira, fica garantido que o processo está muito bem conduzido pelo escritório do Dr. Sodero, Sodero e Associados, e é de extrema confiança do sindicato. Além do mais, nós recomendamos a todos os envolvidos, todos os servidores envolvidos, a que não divulguem esse assunto, porque pode dar intenção, más intenções de pessoas externas. Não que seja advogado, mas pessoas até com más intenções mesmo. Tá? Não divulguem que tem esse processo sendo finalizado. Ao longo dessa disputa judicial, os valores foram realinhados? Aí fala-se em 304%. O que é muito interessante nesse sentido é que quando o governo fez lá atrás uma proposta de pagamento administrativo, e alguns servidores aceitaram essa proposta de pagamento administrativo, se a gente pegar o valor dessas pessoas que continuaram no processo e que não quiseram fazer o acordo administrativo e continuaram no processo, a diferença hoje, mesmo corrigindo até hoje aqueles valores administrativos, a gente tem 304% de diferença entre o que o juiz homologou e o cálculo que a União queria pagar lá atrás, devidamente corrigido. Então, assim, é um ganho enorme para os servidores terem continuado nesse processo por um tempo tão grande. Então, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. É verdade que a gente queria mais e mais, né? Mas a gente está dentro do limite da lei e da súmula que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. E sobre o valor a ser recebido, vai ter algum desconto? Olha, sim, vai. Vários descontos. Primeiro, do valor total que o servidor tem a receber, vai descontar 10%, que são para os advogados e um pequeno percentual para o sindicato. Mas tem outros descontos que vão ocorrer, porque certamente vai incidir imposto de renda, certamente vai incidir o PSS. Então, o servidor vai ter que contribuir também com essa parte. Por que alguns servidores que receberam promoções de mais de 3 níveis em fevereiro de 93 não terão direito ao 28%, ou seja, não receberão nenhum valor? Ótima pergunta que você está fazendo, né? Porque entre fevereiro e março de 1993 foi quando o governo deu 28,86% para os militares e não deu para os servidores civis. Aqueles servidores civis que tiveram mais de 28% entre fevereiro e março, eles já receberam os 28%. Alguém teve 33% de aumento, ele já recebeu os 28%. E ele não pode ser tratado da mesma forma daquele que recebeu 0, que recebeu 10% ou que recebeu menos de 28%. Então, há uma determinação nessa súmula do Supremo Tribunal Federal que pessoas que receberam o reajuste em março de 93, acima ou igual a 28,86, não tem valor para receber. O que seria precatório? Bom, o precatório é uma forma que o governo tem de pagar suas contas, né? É diferente de uma empresa privada que, quando ela está devendo, o juiz vai lá e bloqueia a conta bancária dela. No governo não dá para fazer isso. Precisa entrar no orçamento para poder fazer o pagamento. Então, entra no orçamento de um ano e faz o pagamento no ano seguinte. Vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente vai viver agora nos 28,86. O próximo pagamento de precatório, o próximo orçamento, ele fecha em 1º de abril de 2025. Então, o juiz, que é quem manda os precatórios, tem que estar com toda a documentação pronta para emitir os precatórios até 1º de abril de 2025. Se ele conseguir fazer isso, os valores serão pagos em 2026. Então, aí, dando certinho até 1º de abril de 2025, em 2026 os precatórios vão ser pagos. Tem uma exceção aí, Shirley, que são os chamados valores menores que 60 salários mínimos. Esses não entram na fila do precatório. Esses são pagos antecipadamente, através do que a gente chama de requisição de pequeno valor, ou RPV. Então, esses servidores que têm valores menores que 60 salários mínimos, assim que o juiz expedir a requisição de pagamento, entre 60 e 70 dias eles devem receber o valor.
E aquele servidor que supostamente possa ter direito, mas que não é filiado ao sindicato, o que ele pode fazer? Ele tem que vir para o sindicato. Ele vai receber uma cartinha. Se ele não receber uma cartinha, posteriormente, ele deve procurar o sindicato para tirar dúvida, mesmo que não seja sindicalizado e não tenha feito acordo. Se ele fez acordo, não precisa nem ligar. Fez acordo, assunto encerrado. Se ele não fez o acordo, ele faça um contato com a gente. Ah, eu não lembro se fiz o acordo. Então procura o RH. O seu RH do CTA ou do INPE sabe na sua ficha financeira se você fez acordo ou não. No caso de idosos e pessoas com doenças consideradas graves, podem ter tratamento diferenciado no recebimento dos precatórios? Bom, deveriam ter, né? Existe uma lei que estabelece que pessoas idosas e pessoas com deficiência ou com uma doença grave podem ter uma parte do precatório antecipada. Mas, infelizmente, não conseguimos, a Justiça não conseguiu estabelecer esses pagamentos. Então, por enquanto, não vai haver nenhum pagamento antecipado para pessoas nessa condição, de idosa e de doença grave. Neste final de ano, estamos passando essa notícia muito positiva, aguardada por longo tempo por todos os envolvidos no processo, tanto o sindicato, quanto o corpo jurídico, quanto os nossos servidores que estão na ação. É uma notícia boa de final de ano. Vamos aguardar o desenrolar dessa parte meramente burocrática e agradecemos a todos aqueles que confiaram e confiam na luta do SINDICT.